Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, tudo bem com você? Aqui é Andréa Souza e eu estou aqui novamente para darmos continuidade no compartilhar de conteúdos sobre a oração. Vamos começar relembrando um pouco o que já meditamos sobre oração até aqui? Iniciamos uma reflexão em Mateus 6, 9 a 13 e falamos sobre algumas dicas de onde encontrar adoração, consagração, petição, confissão nesta passagem que nos traz a oração modelo padrão, a oração do Pai Nosso. Também conversamos sobre o significado da palavra Pai. Discutimos sobre o tema Pai, que também se encontra na oração do Pai Nosso. Em nosso último encontro, falamos sobre a importância do reino de Deus. O que é o reino de Deus? E falamos sobre ser a oração uma atitude, um posicionamento. Trouxemos também uma reflexão sobre as orações flechas e sobre também a oração de intercessão e adoração. Hoje
Dando continuidade nessa nossa caminhada de crescendo na oração, vamos falar um pouco sobre recursos para crescer na oração. Hoje quero lhe apresentar uma ferramenta que irá lhe ajudar no seu crescimento na oração. Você já ouviu falar do diário espiritual? Já fez algum diário espiritual algum dia? O diário espiritual é uma forma simples de você registrar suas reflexões na oração e na leitura da palavra. Assim como ele é um diário, é como um registro que você faz daquele momento seu de encontro com Deus. O diário espiritual é uma ferramenta sugerida no livro Como Estudar a Bíblia Sozinha, de Tim LaHaye, e também sugerido como uma forma mais simplificada no material Crescendo na Palavra, da editora Cepal, de David Cornfield. Vamos fazer uso da sugestão feita no material Crescendo na Palavra pelo autor David Cornfield. Ele faz uma sugestão que é a seguinte: após o seu estudo da palavra ou seu momento de oração, responda basicamente a 2 perguntas. O que Deus está dizendo para mim? O que vou fazer com base no que Ele está me dizendo? Vou explicar estes 2 pontos e depois ilustrá-los. Também não desconsidere de fazer um diário espiritual através de um áudio, caso você queira gravar as suas respostas. Bom, a primeira pergunta que você deve responder é: o que Deus está dizendo para mim? Isso pode tomar várias formas. Você pode escrever na primeira pessoa, como se Deus estivesse falando diretamente para você, usando uma imaginação santificada, a base de sua meditação numa palavra bíblica. Você pode escrever um tipo de oração, expressando para Deus o que você está sentindo com base numa passagem bíblica, ou você pode fazer uma lista de suas observações, interpretações e aplicações com base no seu estudo de uma passagem ou do seu período de oração. A segunda pergunta que você deve responder é: o que eu vou fazer com base nisso? Isso também pode tomar várias formas. Uma oração falando diretamente com o Pai, comprometendo-se a uma ação de obediência, uma aplicação indicando de forma mensurável, objetiva, alguma coisa que você pretenda fazer nesse dia ou dentro de 2 ou 3 dias. Se você estiver sentindo a importância de uma mudança que só vai se revelar em sua totalidade através de semanas ou meses, pode anotar e então procurar de Deus qual seria o primeiro passo para chegar a esta mudança maior. E aí ir anotar. Muitas vezes Deus está nos chamando a uma mudança de atitude. Nesses casos, procure identificar alguma ação que ajudará a demonstrar se houve uma mudança de atitude. Sem tal definição, fica muito difícil você avaliar se aplicou o que Deus estava querendo ou não. Bem, então já entendemos. Fazer um diário espiritual significa registrar através da resposta a essas 2 perguntas: o que Deus está dizendo para mim e o que eu vou fazer com base nisso, registrar ali as minhas colocações de um momento de oração ou de leitura da palavra. Vou ilustrar agora um exemplo de um diário espiritual feito após a meditação de um trecho da palavra. Vamos tomar como texto 1 João, capítulo 1. Fala sobre a palavra da vida e o andar na luz. Como exemplo, vamos pensar que eu fiz a leitura do 1º capítulo de 1 João. Após essa leitura, eu fiz então uma oração e parti para um momento de fazer o meu diário espiritual respondendo as 2 perguntas. Então, após ler 1 João 1, eu respondo a primeira pergunta: o que Deus está me dizendo? Eu vou dar um exemplo. O conhecer a verdade me leva à obediência, e a obediência me leva a conhecer a verdade. Isto é o oposto de um círculo vicioso que me deixa sempre mais amarrado. É um círculo glorioso que me deixa cada vez mais livre e alegre. Quanto mais consigo obedecer, mais vou viver a verdade. Quanto mais vivo a verdade, mais entendo a sabedoria de Deus expressa nessa verdade. Esta seria a resposta à primeira pergunta do meu diário espiritual. Seria o registro do que eu considerei que Deus estava me dizendo. Seguindo, eu parto para a resposta da segunda pergunta: o que vou fazer com base nisso? Que tem a ver com a aplicação daquilo que eu entendi que Deus falou comigo. Então, um exemplo de uma aplicação seria: eu quero fazer o possível para evitar o pecado. O pecado me faz perder tempo e energia, me tira a claridade de visão, impede a comunhão e o amor e me distancia de Deus. É um veneno que me matará se eu continuar nele. Quem brinca com veneno, ninguém que tem mente sã. Uma das formas pelas quais Satanás me tenta
É por meio da televisão? Quero comprometer-me para não assistir televisão esta semana. Estes foram 2 exemplos que eu li, que estão registrados no livro Crescendo na Oração, como um exemplo do diário espiritual. Bom, hoje nós aprendemos um recurso, uma ferramenta que podemos fazer uso para crescermos na oração. Como já dissemos, a oração é uma atitude. Então, que tal agora, nesta semana, no dia de amanhã, colocarmos em prática esta ferramenta importante do diário espiritual como um hábito diário do nosso período devocional? Convido você a compartilhar sua experiência conosco, postando nos comentários deste vídeo como foi para você a sua experiência com o diário espiritual. Compartilhe sua experiência, isso pode ajudar a muitos. Eu vou ficando por aqui e eu espero ver você amanhã para continuarmos os nossos 40 dias crescendo na oração. Fiquem com Deus e até mais!